Mas o lance das tábuas, que o pessoal fala. Os 10 mandamentos. Dos 10. Uhum. Ela não. Moisés recebeu uma luz. O que acontece? É assim que você interpreta, não? Eu interpreto que Moisés teve uma visão sobrenatural de Deus, que foi algo realmente... Porque teve duas fases, né? Então, uma fase que o próprio Deus escreve, uma fase que ele manda Moisés escrever. De qualquer maneira, em ambas as ocorrências, foi Deus agindo. Então, vamos colocar ali. Agindo de maneira bem racional, Sérgio, isso parece ridículo. Eu vou dar outros exemplos do que parece ridículo. Deus entregar 2 tábuas de pedra para Moisés, mandar Moisés lavrar 2 tábuas para escrever os mandamentos direto do Deus, parece ridículo. Falar que uma mulher chamada Maria estava virgem e deu à luz a um menino sem nenhuma presença de espermatozoide dentro do útero dela, também é ridículo. Nenhum ginecologista vai falar que isso procede. Falar que um homem chamado Jesus andou sobre as águas, isso é ridículo. Falar que... O próprio Moisés abriu o mar morto. Abriu o mar vermelho, né? Mar vermelho. Também parece ridículo. Os milagres de Jesus também parecem ridículos. Ou seja, a Bíblia está repleta de situações que parecem ridículas. Aí eu te pergunto de volta. Por que pessoas de elevado calibre mental acreditam nessas coisas e não acreditam nas fábulas de La Fontaine? Mas elas acreditam no literal? Literal, tem muita gente. O Newton acreditava nos milagres de Jesus de maneira literal. E outros mais que eu podia citar. Eu dei o Newton aqui para ficar bem com o baluarte da ciência. O aí, né? Newton tinha uns negócios Com a Bíblia, bem forte. Era um camarada que descobriu a lei da gravidade. Galileu também. O Galileu, ele brincava com o Papa da época. Exatamente. A briga dele com o Papa, não com a Bíblia, né? E outros mais que eu poderia citar. Agora, como é que eu resolvo isso aqui, Rodrigo? Seguinte, vamos tirar agora os milagres da Bíblia. Quando eu pego o que está acontecendo aqui agora, que a galera está ouvindo a gente de longe, enquanto a gente está falando aqui, que você pode tirar uma foto minha nesse celular e mandar para outro lugar, se eu pegar todos esses eventos agora do presente e voltar com eles 100 anos no passado, isso também apareceu coisa ridícula. Ah, sim. Entendi. Você entendeu? Todo mundo fala assim, isso é impossível. Se eu entrasse numa máquina do tempo, hipotética, Voltasse lá e falasse. voltasse, gente, vai chegar um tempo em que vocês vão poder mandar uma imagem real sua para alguém que está do outro lado do planeta. Iam nos colocar numa camisa de força. Com certeza. Então eu pergunto, será que os milagres da Bíblia são realmente coisas tão lendárias ou são apenas a ocorrência de fenômenos que hoje nós ainda não alcançamos? Como os nossos fenômenos também, para alguém que veio do passado, eram muito ridículos, até para nós hoje. É meio fantástico o negócio da inteligência artificial. Mas aí seria o quê? Então, profecias. Não, profecias ou Deus o seguinte, partindo do pressuposto que Deus existe, porque para que os milagres da Bíblia aconteçam, eu só preciso de uma coisa, que exista um Deus Todo-Poderoso. Somente isso. Se Deus existe, os milagres são possíveis. Se Deus não existe, realmente eles não... Mas o pessoal, você chega a estudar algum tipo de milagre ou não faz parte do seu... Depende, porque veja bem... Porque tem o pessoal que tenta provar sim, você tem aquele que escreveu e a Bíblia tinha razão, né? Daqui a pouco eu lembrar o nome dele. Algum milagre já foi provado cientificamente falando? Foi provado, a ocorrência do milagre foi. A ocorrência do milagre foi provada cientificamente, não o modo como ele operou. Por exemplo, tem muitos médicos que têm esse testemunho. A pessoa estava com câncer, em estado terminal, câncer de grau elevado, foi lá, fez uma oração num padre, num pastor e tudo mais, voltou no médico no dia seguinte, o câncer desapareceu. Mas aí não era nada que ela já estava tomando, tem como isolar isso? Não, tem muitos médicos que falam o seguinte, olha, do ponto de vista médico, eu conheço casos, inclusive, de médicos ateus, falam assim, eu sou ateu, continuo ateu, mas falam, na ciência não temos explicação para o que aconteceu. Entendi. Você entendeu? Então, em que sentido mas que o milagre é provado? Aí vem aquela pergunta, né, que tudo bem, que por que teria escolhido aquela pessoa? Vamos supor, que Deus ele é todo poderoso, tal, não sei o que, gosta de todo mundo. Por que não salvou todo mundo que estava naquele hospital, por exemplo? Vou piorar a sua pergunta. Se eu recebesse agora, vou piorar, se você recebesse agora o dom da cura do câncer, eu tenho certeza, pelo coração que você tem, você ia cancelar, Rodrigo, desculpa, galera, vamos parar a live por aqui, eu tenho uma missão a fazer, já pegaria o carro, correria para o Hospital do Câncer, eu acho que você ia começar pela ala infantil, isso. Ia curar todo mundo, eu também. Por que Jesus curou só alguns? Será que Jesus gosta mais de uns que de outros? Eu vou explicar por quê. A Bíblia conta algo que em alemão chamam isso de Heilsgeschichte, a história da redenção. O mundo saiu fora dos planos do Criador. Então nós estamos num parênteses na eternidade, onde as coisas não estão como deveriam ser. E é uma coisa que, por mais ateu que a pessoa seja, você tem que garantir. Quem fala isso é o Camus. O Camus dizia que todos nós nascemos com duas noções: o que o mundo é e o que ele deveria ser. E quanto mais distantes os dois estão, maior é a nossa angústia. Tanto é que o Camus falava que o grande dilema da filosofia é saber por que é melhor viver a suicidar-se. Você tem vários livros do Camus. Então, o que acontece? Nós temos essa noção do como o mundo deveria ser e como ele é. Se não existe Deus, se não existe eternidade, não existe nada, essa noção ela é ridícula, porque o mundo é como é, porque é. Criança e leucemia não deveria ser uma coisa para nos assustar. Está lá.
dá leucemia em criança. Mas tem algo dentro de nós que não aceita aquilo. Então aí vem o teólogo e pergunta, por que eu não aceito ser uma coisa natural? Então a gente aprende pela Bíblia que nós estamos num parênteses. O mundo não está como deveria ser. Aí acontece o seguinte, nesse momento aqui em que Cristo veio para resgatar a humanidade, tudo o que acontece aqui é provisório. É provisório. E se Jesus não salvasse ninguém, não curasse ninguém, Seria o mais justo, não seria? Não, porque a gente ia se sentir completamente abandonado. Ele não dá sinal nenhum que ele esteve aqui. Se ele cura alguns, ele mostra, calma que eu estou aí. Então por que ele não cura todos? Vou dar uma comparação e você vai entender. Uma vez eu viajei para Israel guiando um grupo. E um camarada chegou para mim muito sem graça e falou, cara, me ajuda aqui, porque o meu dente quebrou. Ele estava com vergonha, assim, com a mão, assim. Felizmente era um dia que dava para levá-lo num dentista. Lá eu consegui um dentista, numa cidade de Beersheba. Levei o sujeito lá, o dentista falou, rapaz, tá complicado aqui, olha. Já que você está viajando, eu vou o seguinte, eu vou colocar um provisório, para você aguentar a viagem. Mas quando chegar no Brasil, troca pelo permanente. O cara ficou feliz na viagem, deu certo. Eu não sei, mas eu imagino que ele chegou no Brasil, ele foi trocar pelo permanente. Pois é, e se ele resolvesse ficar com o provisório? Ia dar ruim. Da mesma maneira, a história. Se Cristo curasse todo mundo indistintamente aqui, enquanto a nossa realidade ainda é provisória, ele ia estar pegando uma coisa provisória e tornando permanente. Aí ia dar galho. Tanto é que na Bíblia os milagres de Jesus não foram definitivos. Jesus não tirou Lázaro da morte para sempre. Lázaro morreu depois de outra coisa. Todo mundo que Jesus ressuscitou, depois morreu de outra coisa. Todo mundo que Jesus curou, morreu de outra doença. Entendi. Então, os milagres que Jesus faz hoje é como aquela massinha do dentista no meu amigo lá em Israel. Estou colocando aqui só para você poder sorrir durante a viagem. Você entendeu? É só um provisório. Então, entenda isso. Jesus, de certa forma, cura algumas pessoas como uma situação provisória para que nós possamos resistir nesse mundo mal até que ele venha para trazer o definitivo. Mas muita gente pode achar que isso é uma injustiça, né? Pode. Mas a pessoa só acha que é uma injustiça quando esbarra nela, né? É. Sim, imagina que, vamos supor que nós dois aqui estamos com câncer terminal. Aí você se salva. Jesus, Deus, te salvou, por que não me salvou? Exatamente. Eu vou ficar, entendeu? Mas por isso que eu falei, se a pessoa tem relação com Deus, ele sabe que Deus é a autoridade, que ele sabe o que está fazendo. É você com seus filhos lá. Às vezes você vai tratar uma de um jeito ou de outro. Sim, e se elas confiam no pai, elas vão acreditar no que ele está fazendo, mesmo sem entender. É uma relação muito parental, aquela de Deus conosco. Entendi. E abrir o mar vermelho também é... Pois é, Como que é? Quando a gente pega tudo isso, lembra, nós temos duas posturas na teologia. Eu posso pegar uma postura de ceticismo e considerar tudo que é fantástico como lendário. Sim. Ou eu posso falar, você não. pode ter uma interpretação. Interpretação, exatamente. Tá. Agora, só que, para eu Você é falar mais da linha da interpretação. da interpretação, mas eu sou conservador. Como assim? Conservador no sentido de, eu acredito que Jesus realmente ressuscitou, eu não acredito que aquilo é apenas uma parábola, eu acredito que realmente Mas Jesus você fez acredita que milagres. tem algumas parábolas na Bíblia. Tem parábolas na Bíblia. Ah, você acredita? Acredito, claro. Mas aí que vem a minha questão para formatar essa resposta aqui. Quando eu analiso a Bíblia agora como livro literário, aí lembra aquilo que você também perguntou assim, poxa, mas tem vários estilos? Sim. Isso é importante porque pode confundir as Porque pessoas. eu teria que estudar cada um como se fosse tipo um filósofo Exatamente. diferente, para entender o que aquele cara que escreveu está falando. E comparar com outras literaturas. E aí que vem uma questão. Quando você pega a abertura do Mar Vermelho, não está escrita em forma de poesia, em forma parabólica, Está escrito? em forma de história real. Aconteceu alguma coisa ali realmente. O mar, de alguma maneira, abriu e eles Mas o passaram. abrir o mar não quer dizer que aquela imagem clássica que a gente tem, que ele bate e o negócio separa. Pois é, como os detalhes a gente não estava lá. A Bíblia só fala que Moisés ergueu o cajado, o mar se abriu, então vamos colocar as hipóteses aqui. Pode ser que foi instantâneo, pode ser. Pode ser que Moisés levantou o cajado, o pessoal ficou esperando, daqui a pouquinho a água começou a baixar a maré e o pessoal foi. Tudo é possível. Você entendeu? Então essas possibilidades existem, porque é como se eu fosse a Bíblia às vezes reduz em 3 versículos 20 anos de história. Isso que é o que é fogo, né? Você entendeu? Então você tem que saber separar assim. Olha, o Sérgio, foi o seguinte, o Sérgio veio para Campinas, aí ele estudou em Campinas e tirou o diploma dele aqui. Tá. Mas eu contando isso assim, parece que você veio para Campinas na terça-feira, na quinta-feira você saiu com o diploma. Você ficou 5 anos aqui. Isso. Tá certo? Então esses detalhes tem. Agora o que a gente não pode fazer é ficar tentando encontrar um arranjo histórico para justificar aquilo ali. Não, na verdade, aquilo que tem uma época do ano mesmo que a maré fica baixa, o pessoal aproveitou isso, mas tá, mas como é que explica então que o exército de Faraó depois morreu afogado? E detalhe, você sabe que agora que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, teve um achado arqueológico importantíssimo, que foi a tumba de Tutmose II. Você falou, explica aí o que é O Tutmose II era o marido de Hatshepsut, não precisa dar nó na língua com esses nomes não, e na cronologia bíblica, o Tutmose II provavelmente era o pai do faraó do Êxodo, Tutmose III. Êxodo, explica aí para quem não sabe O Êxodo é o segundo livro da Bíblia que conta essa parada da abertura do Mar Vermelho. que foi por onde passaram Os hebreus, quando Os fugiram hebreus do Egito. E na tumba do Tutmose III,
há uma oração da Amduat. Todos tinham uma oração da Amduat, mas a dele tem uma oração específica na 12ª hora, onde ele implora ao deus Horus que traga ar para a multidão que morreu afogada por seguir a sua carne. Caramba. Tem ali atrás, não vai dar para a câmera pegar, mas você consegue ver, estão vendo ali atrás aquele papel ali, um papiro? Papiro de Ipulver. Esse papiro, o original dele está na biblioteca de Leiden, na Holanda. E o papiro de Ipulver é um papiro egípcio, um documento egípcio, onde o Ipulver, que era um escriba egípcio, ele clama ao deus Horus, de novo, por que as desgraças estavam acontecendo no Egito. E ele fala, ó deus Horus, por que o Nilo se tornou em sangue? Por que as trevas estão em toda parte? Por que os filhos dos nobres estão morrendo de maneira inesperada? Por que os escravos estão fugindo e levando no seu pescoço o nosso ouro? Olha, rio Nilo se tornando em sangue, crianças morrendo de maneira inesperada, trevas por toda parte. Aí agora tira o papiro Ipulver, vai ler o Êxodo, as 10 pragas de Moisés. Entendi. Então você vê um testemunho das pragas de Moisés para alguém que estava lá. Então alguma coisa aconteceu. Você está entendendo? E aí o problema, eu acho que é encontrar essa relação, né? Porque o que é a tal da praga? Porque a praga pode ser muita coisa, Pode né? ser. Agora, só que aí eu tenho que entender uma coisa de Deus. Tentaram muita coisa da praga. Tentaram achar até que foi a destruição do Santorini que provocou, mas eu acho que é meio forçado. Aí o que acontece? Aí eu tenho que ter outra semelhança com a ciência. Assim como tem eventos naturais que o método científico não alcança, apenas descreve. Concorda comigo? Falei certo? É. Há eventos naturais que o método científico não alcança, ele apenas descreve. Né? A própria Euclides lá, a própria geometria de Euclides. Como é que você prova aquilo laboratorialmente? Impossível. Você descreve e fica calado. Da mesma maneira, existem eventos bíblicos que a teologia apenas descreve, mas ela não alcança para explicar. Então, por isso que é perda de tempo, assim como é perda de tempo tentar usar um microscópio para analisar a geometria de Euclides, é perda de tempo usar o intelecto do teólogo para explicar como é que Jesus formou no ventre de Maria. Por isso que a gente não estuda milagre desse jeito. Não dá para eu reproduzir laboratorialmente o que aconteceu. Jesus curou o cego, mas eu não tenho como voltar no passado e usar as técnicas de Stuart Mill e reproduzir aquilo e falar, peraí, Jesus fez foi isso aqui, se eu fizer vai dar igual. Não tem como, foge. E Deus, esse era um dos problemas que Bertrand Russell usava para negar o milagre, que ele falou assim, se existe milagre, Deus está infringindo suas próprias leis. Porque o milagre é uma infração da lei natural. Só que o Bertrand Russell, apesar de ser um cara que ganhou o prêmio Nobel de literatura, ele foi uma grande bobagem, porque você sabe que na natureza, a natureza está repleta de leis contraditórias, que às vezes entram numa sincronia e elas são contraditórias. E, por exemplo, por que nós não entramos em combustão? Sendo que nós temos todo o elemento da combustão. Quando eu jogo um objeto para cima, a lei da propulsão faz com que a lei da gravidade fique caladinha. São leis contraditórias. Porque a lei da propulsão, se eu joguei, a lei da propulsão demanda que o objeto suba. Mas a lei da gravidade demanda que ele desça. Então não estou quebrando a lei da gravidade quando eu jogo algo para cima. Eu estou apenas trabalhando com duas leis contraditórias de uma maneira que elas entram em harmonia, permitindo que temporariamente o objeto suba ao invés de descer. Até encontrar ali uma resistência. Até encontrar, exatamente, mas eu não estou quebrando a lei da gravidade em fazer isso. Deus também, ao operar o milagre, ele pode usar uma lei que nós não conhecemos e que coloca outra em suspensão. Simples assim. Só que eu não tenho como reproduzir isso em laboratório. Por isso que a gente não tenta explicar o que aconteceu, porque senão você vai negar a própria capacidade divina de operar um milagre.